Saudações de Cristo Jesus. E eu quero comentar com você, meditar numa frase que diz na Bíblia: o justo viverá da fé. Inclusive Martim Lutero foi uma das teses que ele defendeu, né? Foi sobre o justo viverá da fé, com 91 teses que ele escreveu ali. E nós temos no Velho Testamento isso como uma promessa de fidelidade, e no Velho Testamento, né, promessa de fidelidade, e no Novo Testamento como base da nossa salvação e base da nossa vida cristã. E é uma palavra assim que me marcou muito, e a minha vida é pela fé, né? E eu sempre conto meus testemunhos e costumo dizer que tudo que eu preciso, eu sou muito cuidadoso para pedir para Deus alguma coisa, que a gente só pede o que é necessário mesmo, num negócio, num suprimento, e Ele me responde. Não leva 3 dias. Né? Ontem mesmo contei o testemunho na igreja, com um dia eu simplesmente falei, anteontem à noite: Senhor, amanhã eu tenho um compromisso, e o Senhor sabe que eu dependo de Ti, o Senhor que governa a minha vida, é o Senhor que administra a minha vida. E chegou nesse momento. No outro dia cedo, chegou uma pessoa, né? E eu olho, estou trabalhando ali, olho no meu portão, parou um carro. É aqui que mora o Volmir Clóvis de Souza? Falei, sim, pode abrir o portão e entrar. Ele subiu com o carro. E ali ele falou, não, eu vim para ver isso e isso. Que há um mês atrás tínhamos conversado, mas não saiu o negócio. E ele pediu minha localização. E daí depois não se acertou. E diz ele que simplesmente, ele falou, deu na minha teia de vir para cá, e falei, vou lá ver se aquele homem tem ainda esse negócio. Simplesmente bateu ali. E eu sei que foi Deus que incomodou ele, colocou. Daí, depois que fizemos o negócio, eu falei para ele, você sabia que foi Deus que trouxe você aqui? Daí ele falou para mim, mas se foi Deus, por que você não aceitou aquela proposta? Eu falei, ele falou, a proposta que eu te fiz, eu falei, porque eu falei com Deus e também coloquei até um valor mínimo. Eu falei, se haver uma pechincha, o mínimo que eu posso fazer isso, Senhor. Então Deus é tremendo, eu me alegro nessas coisas. São coisas pequenas, mas me alegra. E aí, nós vemos que está ali em Hebreus 10:38, fala sobre isso, sobre o justo viverá da fé. E Deus fala, o meu justo, né, viverá da fé. E se ele retroceder, eu não me comprazo nisso, eu não me alegro com isso. Então é tremendo, isso até me arrepia de falar, porque essa palavra, ela fez efeito na minha vida. Meus filhos falavam, o meu filho principalmente dizia, pai, mas você tem uma autoestima, pai. Isso, vários anos ele falando. Eu falei, meu filho, não é autoestima, é fé. Porque eu falava, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ele pensava, mas nós estamos vivendo como? E o pai falando essas coisas, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque eu tenho fé. E Deus está comigo. Eu vivo as coisas celestes. Eu sou perfeito? Não, não sou perfeito. Sou como qualquer um, cheio de defeitos. Mas eu procuro fazer o melhor e procuro estar, na medida do possível, dentro da palavra. E Deus se agrada disso. E esse Deus nosso é tão grande que Ele olha pelas mínimas coisas. Ele tem cuidado mínimo com a gente, pelos mínimos detalhes da gente. E isso é tremendo, sabe? Não há explicação, é algo muito, assim, diferente. É só quem vive para sentir isso. Só quem vive, né? E às vezes eu olho aquelas pessoas cheias de movimento, de tanta coisa. Eu já fui desse tipo. Eu já fui.
Eu não dormia, tinha 4, 5 empresas ao mesmo tempo, 4, 5 negócios, e era banco, e no outro dia corria, saía de uma moto, ia para um carro, do carro ia para o caminhão, sempre assim, e aquele bolo de neve, né? E o que adiantou? Deus, não estava com Deus, perdi tudo, comecei tudo de novo, e com Deus é diferente. Então é tremendo. O justo viverá da fé, e se ele retroceder, eu não me agrado, diz o Senhor. Então, procure dar um passo para isso. Ontem eu dei a palavra na igreja ali, e fui de surpresa, e eu preguei sobre a fé sem obras, que ela é morta. Eu já fiz um vídeo esses dias assim. Tem que ter obras, e com a fé você move montanhas, né? Diz a palavra que você pode dizer para um monte, passa de aqui para colar, e ele passa, né? Mas tem gente que ele prega, mas ele mesmo não tem fé. Daí ele fala, montanhas de problemas, montanhas não sei o que Deus move. Ele não crê que Deus pode mover uma montanha de um morro, né? Não crê. Isso é uma fé duvidosa, né? Então, é isso que eu gosto de compartilhar, o que eu vivo, né? É tremendo. Deus é muito bom. Não há explicação. E está próximo de morar com Ele. É isso que nos deixa feliz, está próximo. Quem vai ficar aí vai ficar, o mundo vai continuar, né? Só que você não vai ser dono de si mais. Você não vai ter livre-arbítrio, né? Para tomar nenhuma decisão. Você vai estar na mão do anticristo. Então ainda é tempo para correr, para exercitar essa fé. Você que quer tomar uma decisão, aproveite, tome, aceite Jesus, né? E fala, aceitar Jesus é colocar Ele como Senhor da sua vida. Ele que vai dominar tudo. Ele que vai fazer, como eu fiz, que eu contei esse testemunho. Senhor, e amanhã? Deus nunca falha. Ele nunca me desamparou. Só que eu só peço para Ele fazer as coisas quando eu não posso. O que o homem pode fazer, Deus deixa para o homem fazer. Mas tem coisas que o homem não pode fazer. E daí, quem faz é Deus. Deus é bom, Deus é tremendo. Eu sou grato por tudo. Sou grato por tudo. Medite. Que Deus te abençoe.